Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma aula de quantitativa. Hoje é a nossa aula 7. A gente vai falar sobre o equilíbrio entre ácidos e bases. Os ácidos e as bases são muito comuns no nosso dia a dia. Elas estão presentes em diversas situações, como o controle do pH do sangue, controle do pH do solo. Nos refrigerantes, os ácidos têm um papel muito importante. O acidulante ele é empregado para poder controlar a doçura da bebida, controlar o pH da bebida e também impedir a proliferação de micro-organismos. Então, o acidulante ela vai fazer com que o refrigerante mantenha-se na faixa de pH de 2,7 a 3,5, que é um pH ácido, certo? E tem um ácido específico para cada tipo de refrigerante. Então, os refrigerantes de base cola, eles são o acidulante empregado, no caso é o ácido fosfórico. Dos três ácidos aqui que eu vou mostrar, ele é o mais forte, que é o de base cola, certo? O ácido fosfórico. Então, ele vai impedir que no refrigerante de base cola, exemplo Coca-Cola, Pepsi, impeça, né, a proliferação de micro-organismos, regula a doçura da bebida, porque o refrigerante tem muito açúcar. Se você não empregar um ácido, vai ficar tão doce que vai ser impossível de beber. Então, o ácido ele faz com que reduza essa doçura aí da bebida e fique um bom sabor na hora de você tomar. Então, vai realçar o paladar da bebida. Nos refrigerantes de uva é utilizado o ácido tartárico, porque o ácido tartárico ele é encontrado naturalmente quando ocorre a fermentação da uva. Então, você vai encontrar ácido tartárico no vinho. Então, a propriedade do ácido tartárico, ele já vem da fermentação de uva, amora. Então, utiliza ele no refrigerante de uva por ser do mesmo componente, certo? O ácido cítrico, ele tá no refrigerante de laranja e de limão. E ele já tem naturalmente, porque ele já é um componente, o ácido cítrico já tem nas laranjas, nos limões, então já tem naturalmente nos refrigerantes o ácido cítrico. Outra coisa que é muito importante, a utilização dos ácidos, são nos shampoos, porque os shampoos eles têm ácido cítrico na formulação. E o efeito dele, do ácido cítrico na formulação do shampoo, é neutralizar o efeito temporário do shampoo alcalino. Por quê? Para o shampoo tirar a gordura do nosso cabelo, ele precisa juntar com as células que produzem gordura natural do corpo, do couro cabeludo. Para isso, ele tem que estar alcalino. Então, para tirar a gordura, vai ter que formar uma emulsão ali que vai juntar com a gordura do couro cabeludo e vai tirar a sujeira. Para isso tem que estar alcalino. Então, se não tiver alcalino, o shampoo não vai tirar a gordura. Só que se tiver muito alcalino, vai danificar o cabelo, fazendo com que quebre até caia o cabelo. Então, para regular isso, eles empregam o ácido no shampoo. Então, o shampoo fica ali, ele vai tirar a gordura do seu cabelo, mas não vai danificar tanto. Então, a manutenção do pH do cabelo, quando você lavar, ele vai ficar próximo ao natural, porque por causa desse efeito que o acidulante vai fazer com que diminua um pouco a alcalinidade do shampoo. E vai tirar a sujeira e vai manter o pH próximo ao pH natural do cabelo. Aqui a gente tem a escala de pH. A escala de pH, ela vai de 0 a 14. De 0 até o 7 eu tenho as soluções ácidas. Então, quanto mais próxima de 0, mais ácido. E para cima de 7 até o 14 eu tenho as soluções básicas. Quanto mais próximo ao 14, mais básica. A solução que tem o valor 7 é neutra, certo? Então, quando você tiver um valor aqui 7, bem próximo de 7, neutra. Mais baixo, ácido, mais alto, básico. Aqui a gente tem alguns produtos aqui, ó. Bateria, ela é ácida, bem próxima de 0. Acidez do estômago, também bem ácido, tá aqui em 1. Limão, 2. Soda, tomate, todos esses são ácidos. Café, leite, então tudo tá na parte do ácido. A água já é neutra, certo? Sangue, ovo, a solução de amônia, sabão.
e alguns produtos de limpeza estão aqui, ó, nas soluções básicas. Então, esses são exemplos de produtos de acordo com a nossa escala de pH. Então, quanto mais perto de 0 ácido, quanto mais perto de 14 básica. Então, quando você tem um ácido e você reage ele com uma base, ocorre uma neutralização. Um neutraliza o outro, certo? E tem várias, no caso eu vou explicar duas, teorias de neutralização. Como ocorre essa reação de neutralização? A primeira, mais comum, vocês já devem ter visto no ensino médio, é a teoria de Arrhenius. Ela diz o quê? Que quando você mistura um ácido com uma base em meio aquoso, tipo em soluções aquosas, em meio aquoso, você faz com que produza um sal e água. Então, a reação de um ácido mais uma base vai gerar sal e água. Então, vai gerar uma solução neutra, vai gerar um sal e a água. Então, aqui, ácidos são as substâncias que produzem íons H3O+, quando dissolvidos em água. E bases são substâncias que produzem OH-, são dissolvidos quando são dissolvidos em água. Então, os ácidos, eles vão começar sempre com aquele H, ácido clorídrico, HCl. Vai ter ácidos, tipo ácidos carbônicos, que vai ter o C, igual o ácido do vinagre, o ácido acético, ele tem C no meio, tem carbono, então são ácidos carbônicos. Tem outros tipos, mas geralmente a maioria dos ácidos começa sempre com H. E as bases terminam em OH. Então, o final dela, NaOH, hidróxido de sódio, termina com OH. Tem algumas exceções? Tem. Então, esse é só um exemplo geral, tá? Então, aqui na teoria de Arrhenius, um ácido mais uma base vai formar um sal e uma água. Qual que é o problema dessa teoria de Arrhenius? Ela só serve para soluções aquosas. Então, só serve quando você vai fazer em meio aquoso, tá? Se for em outro meio que não seja aquoso, essa teoria não serve, não vai formar sal e água. Para isso, tem uma outra teoria, a de Bronsted-Lowry. O que acontece? Ela fala que o seu ácido é um doador de próton e a sua base é um receptor de próton. Então, o que é um doador de próton? É o H+, ele está doando próton, certo? E o seu receptor é o OH-, que é a sua base, certo? Quando você tem a teoria de Bronsted-Lowry, você tem um ácido conjugado e a base conjugada, que é a espécie formada quando você junta os dois. Aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho um ácido misturado com uma base. A água, muitas vezes vai utilizar a água, tá? Então, vamos lá. E a água, aqui eu vou explicar mais para baixo, ela é anfótera. Então, a água, ela pode se comportar tanto como ácido, tanto como base. Isso se chama anfótera. Mas no caso aqui, a água vai ficar como base. Então, se eu colocar o ácido clorídrico e juntar ele, reagir ele com a água, o que vai acontecer? Eu vou ter íons de H3O+, que vai ser meu ácido conjugado, porque tá vendo? E vou ter minha base Cl-, que ela veio aqui do Cl, tá vendo? Então, o meu H juntou com esse H2O, então ficou H3O, e o meu Cl ficou sozinho aqui, Cl-. Por que ele é menos? Porque ele ainda é um próton que pode se ligar com alguém, por isso Cl-. Então, ele não formou outro produto, só ficou o íon do Cl- aqui e aqui o íon do H3O+. Então, aqui fala que os ácidos podem ser moléculas não carregadas, ânions e cátions. Então, quando você formar pela teoria de Bronsted-Lowry, pode ser moléculas não carregadas, igual o HCl, não está carregado, certo? Não tem íon lá em cima. E pode ter ânions, que daí tem os íons, como a gente já aprendeu. Quando tem mais, menos são íons, certo? Ânions e os cátions. Cátions são os íons positivos e ânions negativos. E as bases podem ser moléculas não carregadas também, e ânions também, no caso aqui o Cl aqui é um ânion que se formou. E como eu já falei, da água pode se comportar tanto como base, tanto como ácido. Então vamos lá, explicando melhor visualmente o que é a teoria de Bronsted-Lowry, é aqui, assim que ocorre. Então a gente tinha lá o HCl, ácido clorídrico, mais a água, H2O. O que aconteceu na reação?
O H2O se juntou com o H, formando H3O. Então tem 3 Hs, que ele pegou o H daqui. E o Cl ficou sozinho, certo? Como ele ainda pode fazer a ligação, ele tá ali como um ânion, certo? Ele não tá completo, precisa se ligar com alguém. Então por isso ele ficou como ânions aqui e cátions aqui, certo? Então assim que acontece do Bronsted Lore. Diferente da diarrhenius, que vai formar um sal e uma água, não forma ânions. E o de Bronsted Lore forma ânions e cátions. Os ácidos, quanto mais forte, mais fraca é a base conjugada que eu vou gerar. Então, de acordo com a teoria, seguindo de Bronsted Lore, quando eu formar alguém, se eu formar um ácido muito forte, a base conjugada que eu formar vai ser fraca. O H+, é o ácido mais forte que pode existir em equilíbrio. E o OH-, ele é a base mais forte que pode existir. Então, aqui a gente tem um exemplo de força ácida e força básica. Então aqui a gente tem os ácidos de baixo para cima aqui. Esses são os mais ácidos, que é o ácido clorídrico, ácido sulfúrico. E aqui a gente tem as bases mais fortes aqui embaixo, certo? Então aqui é a nossa força básica, força ácida. Aqui de novo, e aqui a gente tem a quantidade, o valor. Então vamos lá, o suco gástrico, ele tem 1 vezes 10 a menos 1 de quantidade ali em mol por litro aqui de H+. O pH dele é 1, então se o pH é 1, ele é ácido, certo? O POH, que é o potencial hidroxiliônico, que é o potencial básico dele, é 13. E o pH, que é o potencial hidrogeniônico, é 1. Então, todo produto vai ter o seu pH e pOH, certo? Vai depender do que o exercício vai pedir para você. Seu pH, potencial hidrogeniônico, a quantidade de íons H+, que ele tem. E pOH, o seu potencial hidroxiliônico, é a quantidade de íons OH- que ele tem. E aqui tem vários outros produtos: café, banana, tomate, vinho, refrigerante, vinagre. Cálculo do pH. Como que eu calculo o pH? Então, pH a fórmula dele é menos log de H+. Então, para mim achar o meu potencial hidrogeniônico, eu vou colocar na calculadora menos log da minha concentração de H+. Toda vez que eu tiver um valor em colchete aqui, eu tô falando da minha concentração. Essa concentração é em mol por litro, certo? Vocês já aprenderam a concentração em mol por litro. Então, quando eu vou ter uma solução neutra? Quando o meu H+, minha concentração de H+, for igual à concentração de H-, certo? Quando que eu vou ter uma solução ácida? Quando a minha concentração de H+ for maior que a minha concentração de OH-. E uma solução alcalina vai ser quando o meu H+ for menor que o OH-. A maioria dos valores de pH e pOH está entre 0 e 14. Mas não tem limite para esses valores, então pode ser que você encontre um valor igual esse aqui de menos 0,301. Também tá certo. É menor do que 0, mas está ali próximo, também existe. Então, como eu falei, nosso potencial hidrogeniônico tem o pH para calcular menos log de H+. Se eu quiser calcular o hidroxiliônico, menos log de OH-. Qual a minha relação entre pH e pOH? Quando eu somar o meu pH, o meu valor de pH, mais o meu valor de pOH, ele vai dar 14. Então, o que acontece? Quando eu tiver um valor de pOH e eu quero achar o de pH, é só utilizar essa fórmula aqui, tá? E como eu já disse, o que está em colchete representa a nossa concentração em mol por litro. Cálculo de pH de uma solução de ácido forte. Então, a gente tem aqui a reação e o do HNO3. A reação dele na água. Então, vai formar H3O+, e NO3, quando eu colocar ele em água. Inicial tem 0,02 mols, 10 mols. Quando eu colocar mol por litro a menos 1, quer dizer que é mol sobre litro. Esse menos 1 é só porque eu tirei o L de baixo e coloquei ele para cima, mas é a mesma coisa que mol por litro, certo? E eu quero achar o valor do NO3. Na reação, você vai olhar assim. Aqui eu tenho 1 mol desse para mim reagir. Quando eu reajo 1 mol desse, que quando não tem nada é 1, eu tenho 1 desse e 1 desse. Então, na proporção, o meu valor de concentração do NO3, ele vai ser a mesma coisa desse aqui, certo? Então,
é o mesmo valor do HNO3. Então, eu tenho aqui que o valor do log, a minha concentração que eu vou utilizar do NO3 para calcular o pH é a mesma do HNO3. Então, aqui, menos log do NO3 vai ser menos log de 0,010. Colocando isso na calculadora, vai dar um pH de 2, um pH ácido. Aqui embaixo está explicando para vocês que é isso que eu acabei de falar, que como a reação está balanceada 1 para 1, eu vou utilizar o mesmo valor da concentração do HNO3. Cálculo de pH de uma base forte. E quando eu tenho uma base forte? Aqui no caso eu já tenho o valor da concentração da base, é diferente lá do ácido que eu não tinha. Então eu só vou pegar o valor aqui da base, ó, a base meu OH, e eu quero saber menos log de OH menos. Então aqui eu vou ter o valor aqui que vai dar 2. E se eu quiser saber o pH, porque aqui, como é da base que eu peguei, quando você tem a concentração da base, você encontra o pOH, certo? Por isso que aqui eu tenho duas contas. Eu encontrei o pOH 2. E quanto que é o meu pH? O meu pH eu vou ter que pôr naquela fórmula. pH mais pOH igual a 14. Então, meu pOH 2 igual a 14 e sobra só meu pH. Eu vou passar o 2 mais para lá ficar menos, meu pH vai dar 12. Então, sempre quando você tiver uma base e você quer saber o pH dessa base, primeiro você vai achar o pOH dela, depois você vai pôr nessa fórmula e achar o pH. Aqui a gente tem exercícios para vocês treinarem. Vocês vão treinar aqui. Primeiro, calcular a concentração de H+. Lembrando, quando eu tenho o OH, eu tenho que fazer naquela forma pH mais pOH depois. Aqui eu tenho outros aqui. E também vou ter cálculo do pH direto com a concentração aqui já. E aqui alguns eu tenho a quantidade de mol, mas não tem a concentração. Vocês vão ter que usar uma fórmula para achar a concentração molar e depois calcular o pH. Aqui são fórmulas que vocês vão precisar, então eu já deixei aqui para o final para poder ajudar vocês, certo? Então, quando eu não tiver a concentração, vou ter que calcular ela com essa fórmula aqui, certo? Quando eu tiver só o número de mols lá, vai ter exercício que vai estar assim. E essa é a minha proposta, né, da aula de hoje para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp e até a próxima aula. Tchau!